Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, segunda-feira, dia que eu vou responder aqui uma dúvida, igual eu fiz semana passada e o pessoal gostou do vídeo. A dúvida de hoje veio aqui do Edson, né? O Edson perguntou para mim o que que eu faço agora que as empresas estão pagando menos dividendos. Então, só para explicar um pouquinho melhor, ele já é uma pessoa de mais idade, investe em ações exatamente para pegar a renda e poder custear a velhice dele, e agora ele está vendo um retorno menor. Então, o que fazer nessa situação e o que a gente faz também para a gente não cair nessa armadilha no futuro? Então, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, logo depois da vinheta a gente já vai começar. Bom, pessoal, antes é importante dizer o seguinte: eu acho que muitas pessoas que vão estar assistindo hoje vão achar que não tem nada a ver com você e que você não vai se identificar. Afinal, as pessoas normalmente elas não pensam muito 20, 30 anos na frente. Elas acham que se esse problema não é meu hoje, eu não preciso me preocupar com ele, eu vou me preocupar só mais para frente. E isso acaba trazendo muitas questões. Então, o Edson está com esse problema hoje, né? E é importante para ele hoje. Ele está com uma renda de dividendos muito menor, né? Provavelmente ele vai ter que vender parte do patrimônio dele para custear as despesas nesse período, que provavelmente vai até o final do ano, com as empresas pagando menos dividendos. Mas você não precisa passar por isso, né? Você pode se preparar para que quando chegue no futuro você não tenha esse problema, né? E da mesma forma como o preço das ações varia, a renda que as ações pagam varia também. E a renda que as ações pagam varia muito mais do que fundos imobiliários. Então é normal, por exemplo, né, quando a gente vai lá no Instagram, no Twitter, a gente vê um monte de gente postando assim, por exemplo, é normal você conseguir uma carteira que pague 5% ao ano de yield, ou 6% ao ano de yield, ou qualquer coisa do gênero. Então, a pessoa pensa assim: se eu tiver 1 milhão, eu posso ter 50 mil por ano de dividendo. Se eu tiver 10 milhões, eu posso ter 500 mil por ano de dividendos. Mas não é exatamente assim. Vai ter ano que você vai ter 3% de yield, vai ter ano que talvez você tenha 7, 8% de yield, porque acontece esse tipo de coisa. Provavelmente em 2021, a gente vai ter mais dividendos do que um ano normal, porque muitas empresas estão divulgando dividendo agora em 2020 para pagar somente em 2021, por exemplo, né? Então essa é uma outra questão que você precisa estar ciente. Se você quiser montar a tua carteira apenas com ações, ok, mas você vai precisar saber gerenciar isso e você precisa ter um colchão de amortecimento bastante grande. E aí eu falo inclusive de reserva de emergência. O Edson ele deveria ter uma reserva de emergência para conseguir compensar isso até o ano que vem com essa renda menor, e aí sim, ano que vem, as empresas pagando talvez um dividendo maior, ele poderia voltar a botar o dinheiro na reserva de emergência para uma próxima emergência. Esse deveria ter sido o padrão dele, mas as pessoas negligenciam a reserva de emergência e acaba caindo nesse problema. Outra forma que ele poderia trabalhar também é ele perceber que ele pode contar com fundos imobiliários, né? E fundos imobiliários têm um retorno mais previsível. Como exemplo aqui para vocês, que eu vou mostrar, eu tenho lá a nossa carteira na área de membros e que o objetivo é exatamente esse, é gerar renda cada vez maior. E vocês vão conseguir ver aqui na imagem exatamente ali o período da crise que caiu um pouquinho a renda e vocês vão ver que já recuperou, já está no recorde de renda dessa carteira. Então, como vocês conseguem ver aqui nessa minha tela, vocês vão dar uma olhada e vão perceber aqui, olha só, a gente teve um total de rendimentos da carteira que estava praticamente subindo sempre, claro que às vezes você tem um ou outro mês que cai, aí a gente teve aqui a questão do Covid e a gente vê que a carteira já está recuperando e isso é apenas o início. Essa carteira começou em outubro de 2018, esses dados aqui eu peguei desde março de 2019, para ficar também não muito grande assim o gráfico, mas certamente isso aqui daqui a 5 anos, 7 anos, em vez da gente ver aqui rendimento mensal de R$ 500, a gente vai ver 2.000, 3.000, 4.000, enfim, a gente vai ver valores muito maiores. Afinal, esse é o grande objetivo lá da carteira e esse é o objetivo de fundos imobiliários, trazer uma previsibilidade
maior para a sua carteira. Então, tente colocar um pouco do valor em fundos imobiliários se você acha que você vai precisar do valor integral, né, dos rendimentos. Então, vamos lá, tem duas questões aí importantes. Vamos imaginar que o Edson, ele queira uma renda de, enfim, 100 mil por ano, tá? 8 mil e pouco por mês. Então, se ele tiver 2 milhões de reais e a carteira dele gerar 5% em média de yield, isso já dá os 100 mil. Ele fica sem colchão de amortecimento nenhum. Quer dizer, qualquer questão igual essa pandemia, que talvez a carteira dele renda 3% só de yield nesse ano, ele não tem o que fazer. Ele vai ter que pegar 40 mil ou vender parte do patrimônio dele, ou vai ter que pegar 40 mil de empréstimo, ou vai ter que diminuir as despesas dele, enfim, ele vai ter que fazer alguma coisa. Se ele tivesse, por exemplo, 5 milhões, a carteira dele rendesse 250 mil, provavelmente esses 100 mil que ele precisa, ele conseguiria, porque o 250 mil deve cair para 150, para 120 mil de rendimento. Então, dificilmente ele teria um problema. Então, você quer ter a tua carteira única exclusivamente com ações, você vai precisar de um valor muito maior. Se você não tiver esse valor muito maior, pense em outras alternativas, como juros do Tesouro Direto, como fundos imobiliários. Só para vocês terem um pouco da ideia do que está acontecendo com relação a dividendos, quem investe focado em renda já percebeu isso, igual eu já percebi. Mas a gente tem aqui, né, tem o site do Status Invest, por exemplo, e vocês têm aqui um calendário de eventos. Se vocês olharem aqui, tem umas bolinhas verdes, que eu não sei se fica claro aí para vocês que estão assistindo, mas esse verde aqui mais claro são pagamentos de dividendos. Às vezes as empresas, elas provisionam um dividendo ou um juro sobre capital próprio, mas elas vão pagar só ano que vem. Então eu estou preocupado aqui com os pagamentos. Você vê aqui que teve pagamento dia 1º, dia 3, dia 7, dia 16, dia 29, dia 31. Foram 6 ou 7 dias apenas. Então, se você chegar aqui em julho de 2019, olha só a diferença de quantas bolinhas verdes a gente tinha aqui no ano passado. A gente vê uma diferença gritante, né? Ó, 8, ó, teve pagamento da Unidas, ó, dia 10 teve pagamento ano passado da Movida, né? Dia 12 aqui, ó, teve pagamento do Bampará, dia 15 teve pagamento aqui, ó, do Bradesco e do Banco do Sergipe, entendeu? Dia 16, ó, teve pagamento da Camil e da Pardini, enfim, é muito diferente agora de 2020, que a gente não vê absolutamente nada, né? Se eu pegar ali do dia 7, por exemplo, a 7 teve pagamento da Trisul. 8 não teve, 9 não teve, ó, 10 não teve, 13 não teve, 14 não teve, 15 não teve, aí dia 16 tem um pagamento aqui da Transmissão Paulista. Dia 17 não teve, ó, 20 não teve, 21 não teve, 22, 23 não teve, né? Teve a Metisa, ela só provisionou. Olha só como tá difícil. 24 não, 27 não, 28, 29 aqui teve de alguma empresa da ASTT. Então, gente, o que eu queria mostrar nesse vídeo de hoje é que você precisa se preparar para situações que vão acontecer sim durante a tua aposentadoria, como essa que está acontecendo agora com o Edson. Você vai passar por algum momento, alguma crise, que as empresas vão segurar dinheiro, elas vão reter caixa, elas não vão pagar dividendos. Elas, num mês normal que elas pagariam dividendos, elas vão reter esse dinheiro. E isso vai ficar por muitos meses, isso vai continuar por muitos meses, isso deve continuar até o final do ano. A gente vai ter uma ou outra empresa que vai continuar pagando, que não vai ter tanto impacto assim, mas a maioria delas vai segurar a caixa, até porque ela não sabe se vai ser fácil ou não captar recursos no mercado via dívida, né? Então é algo que você precisa se preocupar, é algo que você precisa estar ciente, porque se você investe hoje em ações visando o longo prazo, você provavelmente visa trabalhar e receber essa renda do teu investimento mais para frente. E essa renda do teu investimento mais para frente, ela vai variar. E quando ela variar para baixo, você precisa ter um colchão de amortecimento ou pensar em outras
formas de rendimentos também, para você não ficar nesse problema que o Edson está tendo agora. E, enfim, outra forma também da gente ver essa situação de rendimentos, né, seria você potencializar esses rendimentos com opções. E mais para frente nesse mês, eu vou trabalhar um pouco essa situação, de você ter opções de compra, opções de vendas em que você possa vender coberto para você poder potencializar esses dividendos, tá? E aí você passa a ter uma renda mesmo não tendo a empresa distribuído proventos e etc. Então, isso faz variar um pouco menos a tua carteira. Claro que você vai trazer um risco de precisar vender a ação, mas isso eu vou deixar mais para frente. Mais para o final do mês a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer algumas lives aqui, a gente vai trazer o especialista de opções, enfim, vai ter produtos novos aqui no Dica de hoje. Então, aguardem, porque vai ser bem interessante. Abraços aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.